Aula virtual Como Empreender na Nutrição por Gabriele Comac. Se você está adquirindo esse conteúdo é porque você deve ser nutricionista ou estudante de nutrição. Deve me conhecer pessoalmente ou receber indicações sobre o meu trabalho. Eu sou nutricionista, atuo de forma empreendedora desde 2010 no estado do Mato Grosso e espero mesmo com esse conteúdo eu consiga passar um pouco da minha experiência de uma forma muito simples, muito objetiva e compartilhar com vocês algumas dicas, orientações para que vocês também empreendam na nutrição. Mesmo sendo estudante de nutrição, em alguns momentos da aula eu pretendo falar estratégias e como eu lidava com a minha vontade de me formar logo, de atuar. E para quem já é nutricionista, falando um pouco da minha experiência e dando orientações para várias áreas de atuação, eu acredito que eu posso também te impulsionar a empreender e talvez fazer uma mudança efetiva no seu ambiente de trabalho. Só peço que todo o conteúdo que você está assistindo, que você está adquirindo, escutando, é da minha responsabilidade profissional e, portanto, os direitos autorais estão preservados, não sendo permitido plágio, reprodução e qualquer tipo de comercialização sem a minha autorização. Eu programei essa aula em 3 momentos. Nesse primeiro momento eu vou falar sobre empreendedorismo e estudo de mercado. No segundo módulo eu vou falar sobre marketing pessoal e estratégico. E para quem adquiriu o terceiro módulo, eu vou falar sobre mentoria personalizada para o acadêmico e o nutricionista. Então, quem adquiriu o terceiro módulo, ele vai receber alguns materiais digitais, eu vou enviar isso por e-mail, e algumas orientações bem específicas para as dúvidas que ele tem da área de atuação ou dentro da graduação. O que eu quero com esse conteúdo? Ampliar a visão de mercado dos estudantes de nutrição e recém-graduados. Quando eu estudava não tinha essa possibilidade de mentoria, eu busquei informações de outras formas, muito mais difícil. Então eu acredito que com essa aula eu posso ampliar muito a visão de mercado para os estudantes, inclusive para que eles comecem a se preparar para o mercado de trabalho já durante a graduação. Também espero estimular os nutricionistas a empreenderem no Brasil. Eu acredito que com a minha experiência, com os desafios que eu venho lidando no dia a dia e as dicas e orientações que eu vou passar para vocês, eu acredito que eu vá sim estimular pelo menos alguns nutricionistas, alguns profissionais a empreender. E também promover o nutricionista, promover a ciência da nutrição para a sociedade. O primeiro módulo a gente vai falar de empreendedorismo e estudo de mercado. Durante a minha graduação, eu vim de uma família empreendedora, então eu sempre fui muito orientada em relação a buscar conhecer como é o mercado de trabalho daquela profissão. Foi um desafio para mim entrar na área de saúde. A minha família tinha uma leve tendência a ciências, a parte de agrárias, veterinária, e eu não me via muito nessa área. Cheguei sim a prestar vestibular na época, passei para agronomia, mas não me identifiquei com o curso e acabei desistindo. E aí, depois de muita luta, pesquisa, fiquei muito em dúvida entre nutrição e farmácia, porque eu fazia muitos testes psicológicos, online, com amigas, inclusive cheguei a fazer com psicóloga, para poder entender e me identificar em alguma área. E acabei que a nutrição foi uma das áreas que eu mais me identifiquei e hoje eu sou muito feliz na nutrição, mesmo com todas as dificuldades que a profissão ainda precisa superar no Brasil. Por ser uma profissão muito nova, eu consigo hoje desenvolver um trabalho bem interessante, bem diferenciado. Eu pesquisando para montar essa aula, eu achei esse estudo que me chamou muito a atenção e eu acho que seria muito interessante que você desse uma lida nesse artigo, que ele chama-se Empreendedorismo e Nutrição, Estudo Observacional do Perfil do Nutricionista Atuante no Mercado Empreendedor. Eu acredito que você, estudante de nutrição, ou até mesmo quem se graduou agora, é importante conhecer um pouco mais do perfil dos nutricionistas, quais as áreas que eles mais empreendem, as dificuldades, e esse estudo ele traz de uma forma muito simples
todo esse embasamento, esse conhecimento e facilita muito o nosso entendimento, até mesmo a nossa visão de mercado. Uma das dúvidas que sempre me fazem, uma das perguntas que sempre me fazem é sobre a visão de futuro. Se quando eu fazia nutrição, eu cursava nutrição, eu tinha essa certeza de como seria a minha profissão, se eu conseguiria realmente trabalho. E hoje eu percebo que como foi importante para mim, durante a graduação, eu conhecer as áreas de atuação do profissional. Então, eu sempre tentei me aproximar de profissionais que já estavam muito bem sucedidos em várias áreas da nutrição, até porque eu nunca entrei na nutrição somente com um objetivo muito específico, eu só vou atuar na área clínica, ou eu só vou atuar na área de restaurantes, ou na área de saúde pública, etc. Eu entrei de coração aberto para conhecer todas as áreas, para sentir como seriam as minhas experiências e que para que no momento que eu estivesse nos estágios eu conseguisse ter uma visão um pouquinho maior. Mas eu nunca dependi somente da visão recebida no estágio, eu sempre fui uma pessoa que busquei conhecer profissionais fora também da faculdade. Então, hoje, avaliando sobre empreendedorismo, lendo sobre isso, eu vejo, né, que o empreendedor, ele é um profissional que ele modifica, com a sua forma de agir, qualquer área de conhecimento humano. E nesse período todo, desde 2010 para cá, que eu já estou formada e atuando, eu tenho tido contato com muitos empreendedores que atuam no ramo da nutrição e que não são nutricionistas, mas fazem uma grande diferença. E isso muitas vezes gera até um desconforto na categoria dos nutricionistas, mas a gente é muito ignorante a ponto de achar que somente o nutricionista graduado é o profissional que pode empreender na nutrição. Então, esse caminho, esse campo é muito amplo, né? E para um empreendedor, para ser um empreendedor, não basta apenas ter uma boa ideia e querer transformar numa empresa. Tem que trabalhar muito, tem que estudar muito, e já conheci muitas pessoas que começaram arriscando, trabalhando com nutrição e depois foram buscar o conhecimento técnico, né? Então eu sempre faço essa pergunta e sempre jogo essa pergunta para os alunos, para os profissionais que me pedem conselhos, né? Qual que é o seu propósito hoje? Você sabe onde você está e aonde você pretende chegar? Então, eu acho que é muito importante a gente começar a traçar um planejamento da nossa profissão. Mesmo que talvez você veio fazer nutrição por algum outro motivo que não foi realmente um motivo interno pessoal, uma motivação pessoal, mas que já que você está fazendo esse curso, já que você está formada, atuando, talvez seja importante você tentar fazer um planejamento, colocar metas, uma visão de futuro, trabalhar um pouco mais, tentar associar a sua emoção, tentar associar a sua razão de ser, de existir, com aquela profissão que você escolheu. Porque quando você coloca sentimento, tudo vai mais fácil, tudo flui mais fácil, né? E sempre tem acreditados, né, que quando você faz uma coisa que você gosta muito, você nem sente que você está trabalhando. E os valores são os seus princípios, são suas crenças, aquilo que você não vai abrir mão de jeito nenhum para conquistar aquilo que você quer. Então, eu acho muito importante esse momento de planejamento. E eu tive um contato num período da minha vida aí profissional com essa ferramenta que se chama Roda da Vida. Aconselho você também a pesquisar. Pode pesquisar no Google que você vai achar vários sites, vários psicólogos, profissionais, terapeutas, falando dessa metodologia, dessa ferramenta. E eu sempre procuro fazer ela. E nela a gente consegue fazer uma avaliação mesmo, uma autoavaliação e se pontuar, né? Como é que tá seu nível de satisfação falando em qualidade de vida? Em hobbies, diversão, plenitude, felicidade, espiritualidade? Como é que tá o teu nível de satisfação pessoal em relação à saúde, disposição? E assim você faz toda uma avaliação e você consegue ter uma visão de como que está isso. É muito interessante se a gente conseguir ter um certo equilíbrio entre a vida pessoal, profissional, relacionamento, qualidade de vida. É muito bom para que você consiga
desenvolver, né? Se você se dedica demais à vida profissional, com certeza alguma outra área da sua vida vai sofrer dificuldade. E hoje os acadêmicos, eles estão numa fase, né, se dedicar, a grande maioria dos acadêmicos, na sua vida profissional. Então, muitas vezes esquece as outras áreas da vida. E nós somos uma pessoa só, não tem como a gente ter uma cara, a gente ter várias caras, né, várias facetas, a gente é uma pessoa só. Então, se a gente não tiver em equilíbrio, com certeza em algum momento isso vai transparecer e não vai ser muito legal. E isso é para todas as nossas atividades, seja durante a graduação, seja durante a nossa vida profissional. Então, isso é uma coisa que eu levo muito comigo, assim. E a criatividade é algo que cada vez é mais valorizado no mercado de trabalho. Eu vejo muito isso com a minha experiência de contato com profissionais. Então, quantos profissionais nutricionistas eu conheci que são muito criativos dentro das suas limitações? E as pessoas, elas são vantagens competitivas dentro de uma empresa, dentro de um negócio. Então, é justamente o que vai diferenciar uma empresa das outras, né, no mesmo segmento de mercado. Então, as pessoas, elas precisam ser comprometidas, elas precisam desenvolver a criatividade, ser motivadas, inovadoras. Isso vai representar um grande diferencial no negócio. E quando a gente vai abordar sobre nutrição, eu sempre vou falar, né, da nossa lei federal que reconhece a profissão nutricionista no Brasil. Ela traz as nossas atividades privativas. E dentro das atividades privativas, tem muita coisa aqui que a gente pode desenvolver e a gente pode empreender de forma muito inovadora, porque como são atividades privativas do nutricionista, só o nutricionista pode fazer isso aqui. E a gente pode criar, a gente pode empreender nessas áreas, né? E aí a gente tem outras áreas que são previstas para a gente atuar, mas que não são só o nutricionista que atua. E eu, assim, normalmente eu vejo, desde 2010 para cá que eu venho atuando, e como eu comentei com vocês, eu atuo de forma empreendedora, autônoma, eu tenho muito contato com nutricionistas. E eu vejo que muitas deixam de realmente empreender e serem criativas e mostrarem realmente o poder da nutrição nas atividades privativas. Elas acabam indo muito para as atividades que nós também podemos desenvolver, sim, são importantes, mas que a concorrência é muito maior, porque você vai estar concorrendo com outras pessoas também que podem estar atuando, né? Então, eu sempre comento muito sobre isso, assim, a gente tem muito claro na nossa mente o que é privativo. Então, essa lei, ela existe desde 1991, ela regulamenta a nossa profissão. Então, no meio de qualquer ameaça que venha a ter sobre a nossa profissão, essa lei é sempre a que nos respalda, né? Então, assim, às vezes a gente vê na internet pareceres técnicos da Associação Brasileira de Pediatria, igual saiu agora esse mês de março, falando da prescrição de dietas por médicos pediatras. É um parecer, se for avaliar nível judicial, provavelmente não vai conseguir se sobressair dessa lei federal, né, que é a nossa lei, onde deixa muito claro que a prescrição dietética é do nutricionista. E aí, até lendo mesmo o parecer, eu até achei engraçado, assim, como faltava conteúdo, até por parte dos médicos mesmo, para falar assim, não, eu vou embasar que eles estão aptos a prescrever a dieta, né. Então, a gente precisa estar muito atenta a esses detalhes, porque isso faz a diferença no mercado de trabalho, né, E não adianta você competir com quem está atuando ilegal. Não adianta você competir com quem está atuando de forma não ética. Eu nunca considerei esse profissional um concorrente, mas eu sempre estive muito atenta a esse leigo, né, que está exercendo essa atividade. Então, quais são as atividades privativas do nutricionista segundo a nossa lei federal? Direção, coordenação e supervisão de cursos de graduação em nutrição. Então, se você é um profissional que você, na sua cidade pequenininha, abriu um curso de nutrição, procura saber quem é o nutricionista coordenador, quem é o nutricionista supervisor desse curso. E vá lá, se apresente, entregue seu currículo, procure conversar com essas pessoas, mostrar que você está ali disponível, né? Porque isso é uma atividade privativa. E mesmo que você esteja acompanhando à distância e viu que o curso não contratou um nutricionista para coordenar,
denuncie para o Conselho de Nutrição, porque para que o Conselho consiga fazer enviar um ofício ou pelo menos dar uma orientação para essa faculdade, né? Ou denuncie no site do MEC, porque existe essa lei federal. O segundo item é o planejamento, organização, direção, supervisão e avaliação de serviços de alimentação e nutrição. Então, toda a parte gerencial, praticamente, né, de planejamento, organização, direção, supervisão, avaliação, se for de serviços de alimentação e nutrição, abordar nutrição é uma atividade privativa do nutricionista. Então, você conheceu uma empresa, um segmento que trabalha isso, você pode ir lá, oferecer o seu serviço, conversar, explicar, mostrar a lei federal. O planejamento, coordenação, supervisão e avaliação de estudos dietéticos. Então, estudos relacionados à dieta, prescrição dietética. O nutricionista, ele faz essa atividade de forma privativa hoje. O ensino das matérias profissionais dos cursos de graduação em nutrição. A mesma coisa do item 1, né? Do artigo 3º ali do primeiro item. Então, você viu que tem uma faculdade, tem um curso técnico, né? Porque no seguinte item ali já fala, ensino das disciplinas de nutrição e alimentação nos cursos de graduação das áreas de saúde e outras áreas. Então, vai ter um curso que de alguma forma tem uma matéria, uma disciplina que é sobre alimentação e nutrição. Você tem o seu direito de oferecer o seu serviço, de falar que é uma atividade privativa. Isso é uma forma de você também conseguir o seu espaço e defender a categoria nessa área de atuação privativa. Auditoria, consultoria, assessoria em nutrição dietética. São atividades que a gente pode desenvolver de forma a não gerar vínculo com a empresa, né? Vínculo CLT, vínculo concurso. Geralmente essas áreas a gente exerce de forma autônoma. São uma das áreas que eu mais atuo hoje. Assistência, educação nutricional e coletividades ou indivíduos sadios ou enfermos em instituições públicas e privadas em consultório de nutrição e dietética. Então, toda essa assistência, essa educação nutricional, tanto para grupos como para indivíduos, o nutricionista pode desenvolver de forma privativa. Assistência dietoterápica hospitalar, ambulatorial e a nível de consultórios de nutrição e dietética, prescrevendo, planejando, analisando, supervisionando e avaliando dietas para enfermos. Então, você sabe de um hospital, você sabe de um ambulatório que de alguma forma vai servir refeição, está fazendo prescrição de dietas, vá nesse local, verifique se o local ele tem nutricionista, ofereça o seu serviço. Então, são atividades privativas que somente o nutricionista pode desenvolver no Brasil, reconhecidos pela lei federal. E a lei federal traz no artigo 4 as atividades que também os nutricionistas desenvolvem, desde que relacionadas com a área de alimentação e nutrição humana. Então, assim, você vai competir, você vai concorrer com outras profissões atuando nesse segmento. Então, a gente tem a elaboração de informes técnicos científicos, que são conteúdos científicos para empresas, para profissionais. Então, podem ser, já vi químicos trabalhando com isso, farmacêuticos, gerenciamento de projetos e desenvolvimento de produtos alimentícios. Então, hoje muitas empresas contratam engenheiros, cientistas de alimentos para desenvolver produtos. Assistência e treinamento especializado em alimentação e nutrição. Muitas empresas contratam profissionais que não são nutricionistas para dar um treinamento especializado sobre esse assunto. Controle de qualidade de gêneros e produtos alimentícios. Então, eu vejo muitos nutricionistas hoje na área de UAN, trabalhando na área de alimentação coletiva, focando muito no controle de qualidade, focando muito em BPF, em boas práticas de fabricação. Mas a gente tem uma outra área da nutrição dentro do segmento de alimentação coletiva que é muito fantástica e que a gente deve sim colocar em prática, que são esses cardápios elaborados, as avaliações nutricionais dos cardápios, muitas vezes o atendimento a esses clientes, esses comensais, né? Atendimento nutricional, as orientações da atividade de educação nutricional, atuação em marketing na área de alimentação e nutrição. Então, essa atuação na área de marketing dentro de empresas, de suplementação, por exemplo, tem muitos profissionais que não são nutricionistas. Então, não adianta você chegar na empresa e ficar gritando, brigando, discutindo. São atividades que nós também desenvolvemos, mas outras profissões podem desenvolver.
Então, você vai estar brigando muitas vezes em vão. É óbvio que nós que conhecemos profundamente sobre a ciência da nutrição, de alguma forma a gente vai ser pra gente ser um diferencial para aquela empresa. Mas tem tantos empreendedores, tantos outros profissionais empreendendo no segmento, que muitas vezes fica até difícil você concorrer, né? Os estudos e trabalhos experimentais em alimentação e nutrição, a prescrição de suplementos, hoje você tem médicos, você tem farmacêuticos, você tem vários profissionais hoje prescrevendo suplementos alimentares necessários à complementação da dieta, a solicitação de exames laboratoriais também, a participação em inspeções sanitárias relativas a alimentos, as análises relativas a processamento de produtos alimentícios industrializados, a participação em projetos de equipamentos e utensílios na área de alimentação e nutrição. E ainda tem um parágrafo único que fala que é obrigatória a participação do nutricionista em equipes multidisciplinares. Então, se você tem uma empresa, conhece uma empresa que vai ter vários profissionais da saúde ali atuando, você pode sugerir o profissional nutricionista também. Então, eu acho muito importante a gente saber essa lei federal, que é a nossa lei que regulamenta a profissão, para que a gente possa atuar de forma assertiva, né? Da gente atuar de forma assertiva em todos os passos que a gente for dar. E aí eu trago uma ferramenta que eu uso muito, eu uso essa ferramenta assim com muita frequência, que é a análise de SWOT da administração. Então, toda consultoria que eu vou, geralmente, até mesmo paciente em consultório, às vezes eu faço essa análise de forma muito subjetiva. Então, eu sempre procuro observar quais são os pontos fortes, os pontos fracos, né? Então, os pontos fortes, positivos, as fraquezas, as oportunidades que eu tenho, as ameaças que eu tenho naquele segmento que eu estou estudando, naquela consultoria que eu vou desenvolver, naquele paciente. Então, muitas vezes na primeira consulta, quando você faz a avaliação, você já consegue ter uma visão. E até mesmo avaliando o mercado, né? Então, quando eu vou desenvolver algum trabalho numa determinada cidade, quando eu comecei a fazer meus trabalhos nas cidades do interior, eu fazia muito essa avaliação, né? Então, é uma ferramenta que eu deixei para vocês darem uma pesquisada também, que vale muito a pena a gente colocar em prática. E muitas vezes nos relatórios, quando eu vou fazer, eu uso essa ferramenta. E depois eu faço o relatório específico da resolução, por exemplo, vamos supor que eu vou aplicar um diagnóstico de boas práticas de fabricação, da resolução 216. Geralmente eu tenho uma conversa com o empresário, com os funcionários, eu procuro conhecer e entender o posicionamento daquela empresa, até para que eu possa sugerir outros serviços para ele, outras formas de atendê-lo, né? E aí, falando um pouco sobre o perfil dos nutricionistas, entrando nessa questão do entender o mercado, até para a gente poder empreender, né? O Conselho Federal de Nutricionistas está no site dele, peço para que vocês acessem também, tem lá uma pesquisa que foi feita em 2016, muito interessante, sobre o perfil dos nutricionistas brasileiros, e tem alguns dados que estão atualizados, né? Quando eu peguei essa fotografia, essa imagem foi do segundo trimestre de 2018, que é o que consta no site. E é interessante a gente conhecer o perfil dos profissionais hoje, né? Então, 72% estão formados há mais de 5 anos, 5 anos ou mais. 62% estudaram em instituições privadas. Então, vejam que, normalmente, as instituições privadas, as grades curriculares, elas têm um perfil mais voltado para o empreendedorismo. 73,2% possuem pós-graduação. Então, olha como que os profissionais nutricionistas, eles se preocupam em se capacitar, né? 94,1% são mulheres. Então, não tem jeito. É uma profissão que as mulheres predominam, né? O feminino predomina. Então, a gente tem, sim, um perfil diferenciado de muitas outras profissões, né? Então, eu acho interessante a gente avaliar. Você vê ali, 80,9% tem entre 25 e 44 anos. É uma profissão muito nova, os nutricionistas são novos. Por isso, talvez, que a nutrição está sendo tão divulgada, a gente tem tantos nutricionistas usando as mídias sociais hoje, porque são pessoas jovens que estão vivendo a nutrição num momento mais avançado hoje, talvez, das mídias sociais, né?
Então, hoje é muito difícil você achar um nutricionista que não tem uma página numa mídia social. E o que eu acho interessante dessa pesquisa é onde ela coloca assim, onde atuamos. Então, olha só as duas áreas de maior atuação hoje dos nutricionistas: alimentação coletiva e nutrição clínica. E assim, a minha realidade é bem essa. A maioria dos nutricionistas que eu conheço aqui no estado do Mato Grosso, que eu já visitei, já acompanhei, trabalhei junto, tem dois trabalhos. Ou eles são, na maioria das vezes, CLT em alimentação coletiva, e aí eles têm o seu consultório ou fazem atendimento clínico, personal diet, ou estão dentro do ambiente ambulatorial, né, no ambiente hospitalar. Então são as duas grandes áreas aí de atuação do nutricionista. E olha quantas outras áreas a gente tem para empreender, né? De alguma forma, a gente pode empreender sim, deve nessas áreas que já são as áreas que mais contratam, mas também existem outras áreas para a gente desenvolver. E a concorrência, gente, quem são os nossos concorrentes diretos, indiretos, é importante a gente avaliar. Então, quando a gente conhece a nossa lei federal, a gente vê o que são atividades privativas e o que são atividades complementares que a gente também pode desenvolver, fica mais fácil para a gente entender quem que é o nosso concorrente direto e o nosso concorrente indireto. Então, muitas vezes a gente vai escolher os concorrentes, né? Então, por exemplo, eu estou na área clínica. Aí você faz uma avaliação de quem são os nutricionistas hoje que atuam na área clínica. O que eles fazem, como eles atuam, quais os valores que eles cobram, o que os pacientes falam desses profissionais, como ele se posiciona nas mídias sociais, ele é ético, a forma que ele se posiciona hoje nas mídias sociais, você consegue avaliar se ele tem uma postura ética ou não. Porque todos nós estudamos o código de ética na graduação. Se você é estudante do começo do curso, provavelmente você vai ver mais ao longo do curso, mas nada te impede de fazer a leitura do código. Então você já consegue avaliar isso e pontuando, coloca no papel mesmo. Como é feita essa comunicação? E a tua forma, né? Esses profissionais, eles têm empatia, como é o reconhecimento do mercado. Hoje a gente tem prêmios, a gente tem alguns eventos sociais que fazem, de alguma forma, criam um reconhecimento profissional, mas que muitas vezes são prêmios pagos e que não condiz com a realidade, né? Então eu acho muito interessante a gente avaliar isso e colocar no papel mesmo para ver as estratégias. E aí eu coloquei 5 características dos empreendedores que eu acho assim fundamental e que eu sinto falta isso. Eu tento me desenvolver nisso, com muita frequência, não é fácil, mas eu sinto falta disso nos nutricionistas, pelo menos nos que eu conheço. Então eu coloquei aqui como 5 características. Primeiro é o otimismo. A gente tem que ser otimista. Se a gente, mesmo com todas as dificuldades, a gente só olhar o lado negativo e a gente viver o lado negativo e mostrar o lado negativo daquilo que a gente passa para as pessoas, não vai passar uma boa impressão e nem sempre você vai ter uma segunda oportunidade de mudar essa impressão que você criou. Então, assim, você vai atender um paciente, aí você vai e fica reclamando da tua profissão, reclamando do teu trabalho, do seu salário, com certeza ele vai ter uma visão diferenciada sua. Muitas vezes ele vai pensar assim, poxa, mas eu conheço tal pessoa que está muito bem, né? Então a gente tem que tentar trabalhar essa questão do otimismo. E muitas vezes você tá ali, eu tô na alimentação coletiva por necessidade, porque eu preciso daquele salário, daquele emprego, mas eu não gosto. E aí, dentro da alimentação coletiva, você faz as coisas erradas, você trata mal os funcionários, você fica reclamando o tempo todo. Isso vai criando um clima ruim, sabe? Uma outra característica do empreendedor que eu vejo, e essas características, gente, eu estou citando que eu acho que os nutricionistas, os estudantes, eles precisam desenvolver isso, mas são características que eu conheço, que eu vejo de empreendedores em geral, não só, até mesmo nutricionistas que empreendem, mas que eu vejo de pessoas que empreendem, né, que têm sucesso. Então, um outro item é a competência. A competência, ela é a junção da habilidade com conhecimento. Então, quando você tem conhecimento, quando você tem uma certeza daquilo que você está fazendo, você vai ter mais segurança.
Então, você vai precisar, com certeza, para quem está formando, para quem já está formado, você vai precisar sempre buscar conhecimento, porque a nutrição é um conhecimento que não se esgota. Então, muito cuidado com posicionamentos muito direcionados para uma determinada área, porque hoje é de uma forma, amanhã pode ser de outra. Então, muito cuidado, a gente sempre recomenda, né? Eu vejo as associações, sempre recomendo, quando a gente vê uma situação, por exemplo, de uma dieta específica, eu já vi nutricionistas que defendem com unhas e dentes. Aí eu procuro olhar, essa nutricionista ela é doutora na área, ela pesquisa sobre isso. E mesmo ela defendendo 100%, existe sempre uma contrariedade sobre aquilo. Então, eu acho que a gente tem que só tomar um pouco de cuidado. E o conhecimento ele vai fazer muita diferença na tua vida profissional. E a habilidade ela vai vir com o tempo mesmo. Quanto mais você for treinando, as dificuldades do dia a dia, isso vai te dando experiência, isso vai te trazendo habilidade. Então é muito importante você desenvolver a competência, né? Uma outra característica é a atitude. Então, quando você é otimista, quando você desenvolve a competência, isso vai te dando autoconfiança, você vai também ter atitudes. E as suas atitudes podem mudar muito o rumo das coisas, né? Então, eu vejo muito isso no empreendedor. O empreendedor, muitas vezes, até aquele que não fez nutrição, que não estudou nutrição, mas que empreende no ramo. Muitas vezes ele tem atitudes de prestar determinados serviços, de fazer determinadas ações, que o profissional que está ali apto, que ele tem uma lei que reconhece como uma atividade privativa, ele não faz, porque ele tem segurança. Então, aí a gente fica brigando, né, com o leigo. Então, eu acho que precisa ser desenvolvido isso. E às vezes vai ter algum momento que você vai ter que arriscar, né? E agora, no começo da profissão, é assim mesmo. Vão ter momentos que você vai arriscar, ter momentos que você vai errar, e você precisa dessa autoconfiança. Então, eu sempre falo para os alunos, assim, e para os recém-formados, faz uma reflexão da tua faculdade. Qual foi as áreas que mais você teve habilidade, facilidade, que você se sente um pouco mais seguro para atuar, que você teve mais experiência em estágio. O estágio é experiência. Eu já peguei currículos de recém-formados que colocam ali na experiência profissional, deixa em branco, não escreve nada, mas aí eu digo assim, mas você teve experiência, você fez estágio, foi experiência. Você pode até descrever estágio curricular, fez isso, isso e isso, mas é uma certa experiência que para alguma coisa pode ser útil, né? E a persistência, porque o empreendedor ele está sempre persistindo. No meio das adversidades, ele está persistindo. Eu continuo persistindo em algumas atividades que eu aposto muito e que eu gosto, e tenho dificuldades também, como todo mundo, e vou tentando alinhar aquela roda da vida que eu comentei. Então, vai ter momentos que a gente vai ter que abrir mão de certas coisas para viver outras. E a mulher é uma profissão feminina, vocês viram ali, a mulher muitas vezes ela tem uma pausa na profissão, o momento dela de gerar filhos, de cuidar de filho, família, casa. Outras não conseguem, outras vão desenvolvendo tudo junto. Então, cada pessoa tem uma forma de lidar, né, com as suas dificuldades. E acredite que a maior recompensa do nosso trabalho não é o que nos pagam, mas é o que a gente vai se transformar com ele. Então, eu penso assim que todo trabalho, seja o mais simples, seja até mesmo aquele que está te dando mais dificuldade, ele vai te dar uma recompensa sim. E essa recompensa é essa experiência, essa transformação. E durante a graduação, a gente passa por muitas provações. E quando você formar e você for atuar, você vai passar por muitas dificuldades também, né? O sucesso profissional está diretamente relacionado com a sua capacidade de se comunicar e se relacionar, com a autoestima, com a capacidade de traçar metas, ou seja, saber o que você quer, com a dedicação ao seu trabalho e com uma ambição sadia. O mercado de atuação do nutricionista ele vem crescendo a cada ano e este profissional ele vai ganhando cada vez mais importância, principalmente na promoção do bem-estar e da saúde da população. E assim, uns exemplos de empreendedoras, de nutricionistas empreendedoras, já que a gente está falando de nutrição, que eu gosto muito, algumas eu me espelho, outras
Eu fico acompanhando, né, e acho interessante a forma que atua. Eu vou comentar alguns exemplos com vocês, mas o que eu, assim, acho que esse primeiro módulo que eu gostaria de passar a mensagem para vocês é que a gente tem que cuidar com a nossa forma de se comunicar, a gente tem que procurar se relacionar com as pessoas, fazer uma avaliação da tua vida, do momento que você tá para se dedicar para a tua vida profissional, fazer cursos para tentar aprimorar várias outras áreas. Então, você tem dificuldade de se relacionar com as pessoas, faça algum curso de oratória, algum curso relacionado a isso, ou faça atividades com que você possa interagir com as pessoas, porque isso vai influenciar muito no seu dia a dia. E conhecer mesmo, né? Eu, durante a faculdade, eu fiz muitos estágios extracurriculares. Tanto que quando eu fui fechar minhas horas de estágio e minhas horas de experiência, e eu tinha assim um número de horas muito grande, né? Então eu acho muito importante a gente procurar. E uma coisa que eu fazia muito, assim, uma dica que eu dou, procure profissionais que estão tendo sucesso, para você ter bons exemplos. Os maus exemplos eles vão aparecer, infelizmente, você vai ter situações complicadas para lidar, mas se você puder se aproximar dessas pessoas que estão indo bem na profissão, isso é fantástico. Então, assim, eu conheci nutricionistas que trabalham em spa em Santa Catarina. Eu conheci nutricionista que está dentro da indústria. Eu conheci nutricionista fazendo atendimento personal diet, domiciliar. Eu conheci nutricionista em alimentação escolar. Conheci nutricionista que atuava em nutrição clínica, nutrição hospitalar. Conheci nutricionista na área de vendas, marketing e comércio. Então, assim, no período da faculdade, eu conheci muitos profissionais. E isso foi muito bom para mim, fiz amizade com esses profissionais, né? Hoje, depois de formada, muitas vezes eu vou nas empresas e muitas vezes eu conheço outras nutricionistas atuando ali e eu procuro sempre saber e conversar com esse profissional. Hoje eu tenho um grupo no meu WhatsApp, já faz um tempo até que eu tenho esse grupo, e a gente conversa muito sobre vários assuntos e sempre divulgando cursos, treinamentos, materiais. E eu vejo que parte muito mais, muitas vezes, de mim, a doação do meu tempo em explicar, orientar e passar mesmo informação do que de outros profissionais. Eu percebo isso, né? Eu sei quem conversa comigo, quem interage comigo, quem realmente também quer que a nutrição se desenvolva e pensa de um lado positivo sobre a nutrição e pensa pelo lado positivo para a categoria. E eu percebo os profissionais que estão ali somente perguntando e de nenhuma forma querem ajudar, né? Então, é uma visão que eu tenho. Tanto que esses profissionais eu não indico. Então, eu tomo muito cuidado hoje quem eu vou indicar, né? Já indiquei muito profissional que eu tinha uma certa apreço, achava que era um profissional que poderia desenvolver um bom trabalho e tive problemas, inclusive. Então eu tomo um pouco de cuidado hoje em dia, né? E falando dos profissionais nutricionistas, assim, que eu recomendo vocês seguirem nas mídias sociais, eu vejo muito isso, me perguntam muito, quem que você me indica para fazer um curso? Que profissional nutricionista é um exemplo para você? E eu, assim, eu venho acompanhando há um bom tempo esses profissionais, tô colocando aqui alguns contatos, são profissionais que são muito empreendedores na nutrição. Alguns eu me espelho, eu fico sempre, assim, me sinto muito, assim, feliz de ter esses profissionais na nutrição. Outros eu acho interessante a forma que trabalha, muitas vezes não vai de encontro com o meu perfil, mas eu acho muito inovador. Então eu coloquei 3 exemplos de profissionais aqui para vocês pesquisarem. Cuidado com essa questão de sair seguindo certos profissionais na internet. Muitas vezes o profissional tem não sei quantos mil seguidores, e aí você, eu vou seguir porque ele tem muitos mil seguidores, né? Isso não significa que realmente ele vai fazer a diferença na tua vida como profissional, que ele desenvolve um bom trabalho ético, que ele tem um conteúdo interessante para te promover. Então eu sempre pensei dessa forma, eu sempre tentei me espelhar em profissionais que realmente fazem a diferença, que realmente têm um reconhecimento por fazerem um trabalho ético, um trabalho sério. E a gente consegue hoje com as mídias sociais avaliar o perfil desses profissionais
e já consegue fazer uma triagem, né? Então, igual eu comentei antes do código de ética, e também eu comentei desde o começo da questão da missão, dos valores. Então, esses profissionais não estão abertos a fazer qualquer coisa pelo sucesso, mas eles desenvolvem atividades muito significativas e fazem a diferença hoje, né?